Hoje, gente, estamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo vai ter o título Controle dos Pensamentos. Então eu vou estar falando aqui sobre pensamentos, falando sobre nossa mente, linkando, né, com temas anteriores: mente, físico, emocional, mental. Então falar desses 4 sistemas, colocar aí a consciência e mais Alá, né? Então há uma importância muito grande de controlar os pensamentos, da mesma forma que nós controlamos o nosso corpo físico, mas nós temos que, a princípio, identificar os pensamentos. Então aí que a coisa complica, né? Como se identifica algo que você não vê, né? As coisas não é tão clara no campo das emoções, dos sentimentos, no campo dos pensamentos, como é clara no campo físico. Então, por exemplo, se eu vejo uma outra pessoa, eu sei que aquilo lá é uma outra pessoa, né? Que não sou eu, né? Embora somos todos um, mas vamos pegar aqui e focar aqui no nosso jogo, né? 3D, né? Na forma dinâmica que as coisas estão se manifestam aqui. Então, cada indivíduo, né, tem a sua unidade de manifestação. Então é muito claro, eu vejo uma pessoa, ela é outra pessoa. Aquela outra pessoa está usando uma blusa vermelha. Ela está usando a blusa vermelha, eu não estou usando a blusa vermelha. No campo das emoções e no campo dos pensamentos, não funciona assim, né? Não que não funciona, mas nós não conseguimos ainda fazer essa separação porque nós não enxergamos, né? É como, por exemplo, eu ver uma pessoa com blusa vermelha e achar que eu estou com blusa vermelha. Não faz sentido, né? Porque eu não sou ali a outra pessoa, né? No campo emocional nós fazemos isso, né? Porque não conseguimos identificar, não temos essa identificação. E no campo mental eu diria que pior, porque nós estamos em uma malha mental e esse malha ele se manifesta nas pessoas simplesmente, né? Então se tem uma onda de negativismo, digamos, pessimismo, então as pessoas elas vão falar sobre isso, né? Geralmente algo assim que se manifesta no todo, né, no nosso planeta. Então a mídia ela distribui aquilo, né? Então as consciências individuais vão reproduzindo aquelas coisas. Então, ou seja, uma coisa que não é elas, mas elas passam a se manifestar como sendo elas. Então, eu quero, né, tentar pegar onde nós podemos começar a ver essa distinção. E esse é o meu pensamento e aquele é o teu pensamento. Essa é a blusa que aquela é a blusa que ele está usando, essa é a blusa que eu estou usando, né? Porque os pensamentos a gente sabe, eu já falei em vídeos anteriores, nós canalizamos, nós somos como as antenas, temos a nossa frequência, essa antena tem uma frequência e canaliza, simpatiza com X tipo de pensamento, né? Esses pensamentos é aonde meu ser, eu cosmicamente, digamos, estou situado. Então, desde o ponto onde eu estou situado, eu mando emanações, vibrações e assim eu vou moldando essa manifestação aqui. E essa manifestação aqui, ela entra em conflito com o meio, né? Então, é isso que vai sendo administrado, né? Vai se moldando, adaptando, né? Então, assim você tem o Márcio, tem o fulano, a fulana, né? Cada um aí tem essa mecânica de manifestação. Então, cada pessoa canaliza o indivíduo que ela é, né? E tem o meio brigando, né? A Matrix tentando sabotar a sabotagem, porque nós estamos vindo aqui sabotar a Matrix, porque a princípio eles sabotaram o plano que estava aqui, né? Agora vem a resposta. Então como, né? Como a gente passa a identificar isso? A princípio é não se identificar com o que você é, não o que você, ou pelo menos com o que você acha que é, né? Eu estou aqui num corpo físico, muitas pessoas estão usando, eu não sou o Márcio, eu estou o Márcio. Não sou sim, sou,
Aqui eu sou, né? Mas eu também não perco a noção que eu sou cósmico. Sou muito além, sou o todo. Né? Porque a pessoa fala não estou, ela nega, começa a entrar em negação. Né? Pra você ver. É o modismo, né? O modismo, tem que tomar muito cuidado com isso daí. Claro, é temporário, né? Como assim como uma outra coisa que eu acho que eu sou, também é temporário. Então sim, eu sou. Hoje eu sou Márcio. Sou mais alá, né? Então vamos lá para o pensamento. Nós temos que aprender da mesma forma que eu identifico então a outra pessoa, eu vejo a forma que ela está usando, o que ela está vestindo, o que ela faz, né, o jeito que ela se movimenta, tudo. Não sou eu. Mesmo que eu sei que um nível muito maior sou eu, é parte de mim, somos todos um, aqui essa mecânica precisa ser mantida. Né, porque esse é o nosso plano de existência. É assim que as coisas se harmonizam, assim que nos conhecemos, assim que nós digamos, brincamos com a criação, assim que nós existimos, né, assim que o todo se explora. Né, essa é a mecânica, esse é o barato, assim dizer. Né? Então isso precisa ser mantido. Né? Então tem seres muito evoluídos que poderiam vir aqui para mudar tudo, né? Manifestar os poderes da alma, os poderes do ser cósmico e acabaria com brincadeira, né? Teríamos os super-heróis aqui. Então acaba com tudo isso, né? Não teria graça, né? Não teria um jogo, não teria um aprendizado, não teria essa exploração do que é si, de todas as suas potencialidades, de até onde você pode ir, né? Mas aí tem aquela coisa, né? Então como eu faço para identificar que o outro é outro, eu sou eu, né? Se tudo aqui já é meio confuso, as coisas já se misturam, né? Mas nós temos que começar por um ponto. Então, por exemplo, eu não ando esbarrando nas pessoas porque eu vejo claramente a distinção, né? De uma coisa a outra coisa, então pá, né? A gente se desvia, a gente se interage. Mas no campo emocional, como eu disse, não funciona assim. Então a pessoa ela tem a sua vibração, tem os seus pensamentos e a coisa se mistura. Né? E de repente, o pensamento, o sentimento está muito, né, o sentimento, as emoções estão muito ligadas ao pensamento. Então eu sempre tento colocar os dois juntos. Né? Mas quando você passa a controlar, quando eu falo em controlar os sentimentos, né, às vezes sou até mal. Controlar o sentimento vai se tornar uma pessoa fria. Né? Tem raças, né, que pararam de sentir, né? Depois virou aí, esfriaram, né? Mas não é bem por aí, né? Isso é mais uma defesa da Matrix para tentar manter o controle, né? Porque quando você identifica o sentimento, você consegue ter o maior controle, o meio já não te controla, né? Um dos treinamentos, uma das práticas que eu passo, né? É quando você vai assistir assim, no seu momento de lazer, vou assistir um filme, né, qualquer coisa você vai assistir, né? Então lá está no momento de tensão, você vê que como aquilo que te controla, porque você começa a ficar tenso também, né? Você se emociona, né, se assusta, então você deixa aquilo te envolver. Então é importante começar a observar isso, né, e manter uma neutralidade, né? Tá lá no momento tenso lá, né, da luta, explosão, tá, a pessoa fica aflita, solta, relaxa e continua assistindo, né? Você vai conseguir separar melhor o que é uma coisa e o que é outra coisa. Então, a princípio, ali você está vendo claramente, né? Mas isso vai te dar sensibilidade para começar a perceber o sentimento, né? As vibrações. Então, quando você está lá numa vibração, agora você relaxa, então você vai sentir com mais facilidade quando alguma coisa, digamos, te tocar, alguma emoção te tocar, algum pensamento te tocar. Aí você vê, opa, eu vi a pessoa de casaco vermelho lá fora. Eu tenho claramente, eu percebo claramente que não sou eu, que é a outra pessoa. Mas eu posso usar aquilo. Opa, uma pessoa de casaco vermelho, é um pensamento. Né? Não sou eu de casaco vermelho, eu já identifiquei. Então o pensamento é a mesma coisa. Então há um pensamento, então eu identifico, opa, eu posso usar aquele pensamento. Né? Então a pessoa não ciente disso, ela passa a usar aquele pensamento como se fosse dela. Opa, sou uma pessoa gênia, um gênio, né? Manifesto esses pensamentos nesse tipo de... Né? Crio essa canção, crio essa coisa, e faço esse invento. Né? Da mesma forma que eu manifesto esse corpo físico, né?
Eu vou então me simpatizar com um tipo de pensamento, um tipo de vibração. Né? Então aquilo vai ficar mais presente comigo. Então eu vou carregar aquilo como se fosse a minha bagagem. Então cada pessoa carrega a sua bagagem. Então eu vou olhar, assim como eu olho que a pessoa está de casaco vermelho, eu vou identificar a bagagem dela. Isso a gente começa a fazer intuitivamente. Você bate o olho numa pessoa, você meio que identifica, né, os pensamentos dela, a bagagem, né, o sentimento. Né? Isso aí já vem com uma certa sensibilidade. Mas para fazer isso você tem que aprender a primeiro se equilibrar. Eu tenho que aprender a equilibrar meu corpo físico. Né? Então eu ando por aí, quando eu vejo outra pessoa, meu corpo não faz isso aqui, ó, já cola na pessoa e fica grudado, né? E cola um monte de pessoa, aí sai todo mundo grudado. Né? Aí chega lá na esquina, aí uma pessoa precisa ir para lá, outra precisa ir para lá e tá, descola, aí vai. Emocionalmente a gente acaba fazendo isso. É daí onde que as pessoas saem na rua e pegam encostos. Né? Porque não consegue fazer essa separação. Então ela deixa que a coisa grude. Né? Tanto, não só encostos, tanto coisa ruim, coisas boas, isso acaba acontecendo. Então é bom a gente identificar, a gente ver que a coisa é fora, ver que a coisa é separada, eu posso usar aquilo ou não. Eu posso acrescentar aquilo à minha base de dados, né, de conhecimento, ou não. Mas eu tenho uma separação muito clara, eu tenho um equilíbrio. Então fisicamente eu ando por aí tranquilamente, né, sem esbarrar em ninguém, tal, né, harmonicamente. E quando eu passo a fazer esse exercício de procurar sentir o sentimento, né, ver o que eu estou sentindo, eu não vou evitar que eu sinta, esse que é o problema. Né? Você pode ter uma vibração muito boa, mas se você entra numa região que tem uma vibração ruim, algo você vai sentir. Né? Claramente que você não vai sentir que nem uma pessoa que está muito ruim. Digamos que a pessoa está deprimida, aquela pessoa vai sentir um impacto muito mais forte. Né? Talvez ela não perceba porque ela já está naquele tipo de vibração. Né? E talvez você perceba muito mais porque você está fora daquela vibração. Então um pouquinho que bate lá, uma gotinha que bate, você sente. Caiu uma gotinha de você, tá um dia ensolarado, tal, bateu um pinguinho, você, opa. Não significa que vai chover. Foi uma gotinha. Olha o que eu penso. De repente foi um passarinho que passou, né? Claramente, a pessoa que dá a chuva, se cair um pinguinho, ela não vai perceber que já está caindo muito pinguinho, né? Então isso tem mais a ver com a sua vibração. Né? Mesmo você tendo uma vibração boa, se você vier uma energia ruim, você vai sentir. Então aí você já começa a identificar claramente que é algo externo, né? Que não faz tanto parte da tua realidade. É a realidade do meio. Então aí você identifica os sentimentos. Né? De alegria, né? Geralmente a pessoa que está ali caminhando um dia ensolarado, então ela já está, né, uma metáfora, já está mais alegre. Então, isso é interessante também, né? Que nós que somos, digamos, espiritualistas, buscadores, queira você admita ou não, nós estamos nesse dia ensolarado. O sol está brilhando para nós. E nós nos acostumamos a esse sol. Né? Então qualquer pinguinho que cai, né? Você se habitua a esse tipo de energia e esquece do êxtase que você vive. Pode não parecer, mas você sente um bem-estar. Né? E é melhor que a maioria. Então qualquer pinguinho que cai, você às vezes, né, deixa cair. Então não deixe mais. Se alegre até com aquele pinguinho. Se alegre até com a chuva. Né? Quando você não estiver sentindo muito bem. Porque você está podendo identificar isso. Né? Tem muitas pessoas que não conseguem identificar. Né? Então aí vem o sentimento. Sentimento não, vamos lá, pensamento. Tá? Físico, emocional, mental. Aí o pensamento. Os pensamentos é sempre mais complicado. Mas assim, é parte, né, do nosso caminho evolutivo. Eu não gosto muito de falar de evolução, porque todos, né, um ponto de vista, todos nós somos evoluídos. Mas vamos colocar assim o desenvolvimento dessa matéria, né, de humanos, né, de corpos que nós usamos aqui. Então isso aqui tem que estar desenvolvendo, está chegando a um ponto de perfeição para ancorar melhor o que somos, né, para que manifeste melhor o que somos. Então, cabe, né, um dia ou um momento que nós armos de fazer essa distinção, né, de saber o que é pensamento do outro, né, que é os meus pensamentos, que eu trabalho com os meus pensamentos, né, e lidaremos melhor. Né, por exemplo, quem pinta um quadro, você vê lá a mulher de casaco vermelho, você coloca ali no seu quadro.
Você usa, mas você sabe que não é você. Então você consegue separar as coisas. Então já não é aquele bolo tudo misturado. Né? Nessa identificação dos pensamentos é que a gente passa, digamos, a esse ponto de evolução, como eu ia dizendo, a começar a perceber o que a gente chama de telepatia, né? Porque, digamos que eu pratico isso, então agora eu consigo perceber que quando um pensamento chega em mim, ele não é meu. Então eu já consegui separar uma coisa da outra. Esse é meu pensamento, aqueles não é meu pensamento. Então muitas vezes eu estou ali, tal, meditando e vem um monte de pensamento, né, coisas boas, tal. Eu percebo que está vindo de fora. Né, eu apenas simpatizo com aquilo. Então, eu simpatizar, estar na mesma sintonia daquilo, eu permito que aquilo faça parte da minha realidade. Assim como que é o nosso mundo. Eu permito que esse mundo faça parte da minha realidade. Né? Então, ultimamente eu venho até fazendo, não é um exercício, né? É evitando tudo que é notícia ruim. Né? Principalmente do governo. Já não assisto TV, né? Então por quê? Né? Físico, emocional, mental. Meu físico ele vai refletir o que eu alimento ele. Então se eu me alimento de comidas naturais, coisa natural, que é natural ao corpo, né? Que realmente deve alimentar a comida que nasceu, né? Que nasceu para aquele tipo de alimentação, né? Então eu vou ter mais saúde, né? Do que eu, por exemplo, vou pegar o extremo, do que drogas. Então se a pessoa se droga, né? Ela vai deteriorar o corpo físico e vai manifestar doenças, né? Esse corpo ele vai perecer mais rápido do que o natural, ele vai envelhecer. E nesse processo todo, durante esse tempo de vida, ele vai ter um mau desempenho, porque ele está sendo alimentado com combustível errado. O pior não é morrer cedo e doente, o pior é você ter uma vida toda com mau desempenho. Então a sua visão ela é ruim, o paladar ele não é tão bom, né? O olfato, a audição, isso sim vai diminuindo se você alimenta mal, se você coloca o combustível errado, né? Pior, que as pessoas não percebem, o mental, ele diminui muito a capacidade com o combustível errado. Então você percebe que você está fraco, que está cansado, né? Que está com dores, mas o mental também está indo para o saco, né? Isso não se percebe com a alimentação errada, né? Porque é sutil, né? Então quando a pessoa ela começa a colocar a alimentação certa, o paladar começa a ficar mais aferido, né? Começa a melhora tudo. Consequentemente o mental vai melhorar também. Vai se dar upgrades no mental. O mental vai tirar aquela nuvem negra que estava, né? E vai sintonizar outras camadas. Então aqui eu falo na alimentação física. Aí tem a alimentação emocional, né? Então da mesma forma que o meu corpo físico ele se revigora com uma alimentação natural, eu vou alimentar o meu emocional com coisas boas, né? Tem aquele vídeo lá, molécula de água de Hataru Emoto, alguma coisa assim, né? Coloca lá na água, lá escreve lá amor no vidro, né? No outro escreve ódio. Então onde escreveu amor, as coisas ficam bem alinhadinhas, ficam bonitinhas. Emocionalmente eu vou me alimentar com boas coisas. Eu não vou assistir filme de terror, né? Eu não vou ver guerras, eu vou ver traição, conflitos, né? Isso, digamos assim, não que você não vai ver, você pode ver, né? Mas você já tem que ter conseguido fazer aquela coisa de saber aquilo é dele e isso é meu. Então quando eu estou lá assistindo aquele filme, eu não deixo aquela coisa me envolver, que eu posso estar vendo aquilo com interesse científico, né? Por exemplo, assisto muito filme de ficção. Então, às vezes, no filme de ficção, eles colocam lá, porque faz parte desse mundo ainda, colocar essa parte de tragédia, né? Então, você acaba tendo, né? Mas eu não deixo aquilo me afetar. Né? Eu pego mais pelo aspecto de mudança, né? Essa coisa e tal. Então, esse é o alimento emocional. Por exemplo, se eu estou doente, né? Se meu organismo, meu sistema imunológico está baixo, eu não vou, tipo, tomar sorvete. Digamos que eu gosto de tomar sorvete, né? Mas não é um alimento natural, é um alimento totalmente antinatural, né? Estou comendo gelo, doce, né? E uma coisa artificial que eles colocam lá. Mas eu gosto, eu tenho esse vício, né? Todos nós que encarnamos aqui, nós fomos viciados em algo, então nós somos, a algum ponto, drogados, né? Só que quando o meu organismo tá ruim, tá baixo, com a imunidade baixa, né? Eu não estou muito bem, eu não vou me drogar, eu vou evitar aquilo. Então quando eu estiver bem, eu vou lá, pego um pouquinho, né? Normal. Então,
se eu não estiver muito bem, eu não vou assistir filme deprê. Né? Eu não vou ouvir música que deixam mais deprimido. Então a música é... Nossa, nem vou falar de música, né? Senão, né, eu já fico baixo também. Então assim, evita esse lixo, né, que a mídia ela joga diariamente. Então a mídia, ela antigamente, né, o Facebook não era assim. Hoje eu vejo que se tornou também um nicho de notícias para baixar as pessoas. É como se a mídia aberta tivesse contaminado, né, a rede social. Né? Então aí a gente começa também a espirrar desse meio, porque perdeu, né, como se tivesse, né, acabado com o meio. Então, por mais esforço que tente elevar ali o meio, é difícil. Né? Então o sistema ele joga assim. Né? Esse é o jogo dele. Então o que eu venho fazendo? Evitar ao máximo. Né? E tá, o nome não sei de quem, então já nem leio. Já passo. Né? Então a gente vai evitando. Então vai deixando de alimentar o seu corpo emocional com aquela coisa que não se quer, que não se deseja. Então seu corpo emocional vai só alimentar com coisas belas, coisas boas, né? Histórias gratificantes e tal. Né? Filme de ficção, né, que digamos assim, adoro, então mostra outros planetas, outros ETs e tal, né, e o futuro, né, então aquilo eu acho muito bom, né, e alimenta principalmente o mental. Então você coloca um outro tipo de alimento, né, então emocionalmente você fica mais fortalecido. Então quando vem um sentimento baixo, aquilo também é percebido, fala, opa, né, isso não é meu. Então a gente vai aprendendo a identificar uma coisa, separar uma coisa, um corpo de outro corpo, um corpo emocional de outro corpo emocional, né? Uma massa emocional de outra massa emocional. Né? Então se chega ao mental. Então o mental, e eu sempre me alimento com um tipo de informação, então eu vou evitar aquele outro tipo de informação. Uma coisa que a gente pode perceber, a gente quer mudar o sistema, a gente vê as coisas que estão erradas, né? Só que só ver isso não muda. Não está adiantando nada. Não adianta nada discutir. Não muda. Só está piorando. Né? Tem umas canalizações que passam, que foram, não sei se seria ouvido, vários sábios na antiga sempre falavam, aquilo que você confronta se fortalece. Porque você está colocando energia naquilo. Né? Então por isso que não muda. Por isso que a coisa só parece às vezes piorar. Né? Então não adianta você gastar energia com isso. Então o que eu vou fazer? Afasta esse alimento mental. Eu vou continuar focando na minha aprendizagem, no seu tipo de alimento. E tem abundante aí. Embora, vamos supor, mesmo um vídeo desse, faz parte desse tipo de alimento, eu ainda falo de coisas antigas, coisas da Matrix. Porque faz parte de a gente estar nesse meio. Mas a tendência é sair, é excluir esse outro lado, colocar só o lado positivo. Colocar só as coisas boas, colocar só o que vem, só o que eu aspiro, porque nós aspiramos uma dimensão maior. Né? E essa dimensão ela vem ancorando e se manifestando aqui. Né? Então, quanto mais nós colocamos a nossa atenção nisso, nós focarmos nisso, mais esse alimento vai manifestar um corpo saudável. Né? Então, essa é a mecânica. Então, eu entro em contato em alinhamento com esse tipo de energia, com esse tipo de vibração. Passa, é como o HD do seu computador, você vai colocando várias coisas nele, né? Então, ali parece que está tudo separadinho, mas ele é um todo, tá junto, né? Quanticamente está tudo junto, vibrando. Então, quanto mais coisas ruins você excluir, mais a coisa boa, ela vai ocupando o espaço, né? Aquela gráfico de porcentagem, né? Faz aquela barrinha dividida, então tantos por cento isso, tantos por cento isso, tantos por cento isso. A porcentagem do bom vai aumentando e vai o ruim vai ficando pequeno até que, né, seja insignificante. Esse ruim, não adianta eu ficar focando nele que ele não vai mudar. É não focar. É o básico, o lobo bom e o lobo mau. Tem dois lobos brigando dentro de mim. Um é bom ou mau. Qual que vai ganhar? Qual que eu alimento? Né? Aí eu estou com medo do lobo mau ganhar. Ou esse medo faz eu focar a minha atenção no lobo mau. Nas notícias ruins. No nosso sistema. E a minha atenção focada lá, então eu pego aquela energia que eu canalizo de outra dimensão, né, que é uma potência maior, e foca naquilo. Então nós mantemos essa realidade dessa forma. Né? E nós muito mais do que as pessoas que estão dormindo, porque nós trabalhamos com uma energia muito mais potente.
Então por isso que eles tentam de toda forma ganhar a nossa atenção, né? Porque é disso que eles precisam. Então tem vários meios de manipulação, né? De criar canais, de informações erradas, né? Contra-informação, né? Para tentar pegar a atenção dessas pessoas, justamente dessas pessoas, porque é elas que têm a maior energia, né? E o maior poder de criação. Então se elas acreditam na catástrofe, a catástrofe vai ser criada. Então não me interessa a catástrofe. E eu ficar olhando a catástrofe, o fogão pode explodir, o vulcão pode explodir. Eu não vou impedir dele explodir se eu ficar com foco nisso. Ela pode explodir, ok. Por quê? Porque lá tem lá magma e tal, então eu conheço a parte científica. Ok, é legal você conhecer a parte científica. Agora ficar ali, explodiu, vai explodir, ai meu Deus. Não, eu estou perdendo meu tempo, eu estou me alimentando mal. Emocionalmente e mentalmente. Por quê? Aquele tipo de informação não me enriquece intelectualmente. Né? Já que eu falei de enriquecimento intelectual, o que vai me enriquecer? A verdade, né? A verdade, o que é espiritualidade, desculpe, o que é espiritualidade, o que é a vida em outros mundos. Por mais que essa informação é vetada da gente, né, tirada, é negada, né, tem muitas pessoas que estão aí canalizando, que já estão em contato com essa energia há tempos, escrevem livros e fazem vídeos e têm os contatados. Então tem essa informação abundante, né? Então mesmo que eu tenha um pé atrás, será? Eu leio, eu me tomo conhecimento, né? Cruzo uma informação com a outra e vejo que, opa, faz sentido. Então tem muita coisa que eu penso, se tivesse vida no planeta tal, essa vida teria que ser assim, assim, assado. Então isso vem na minha mente, né? Teria que ser assim. Então aí você pega uma pessoa que contatada ou que fala que teve uma viagem e tal, ou teve um sonho, e conta do jeito que você imaginava. Dentro de uma mecânica que você acha, a mecânica do cosmos é assim, então a coisa deve ser assim. Então ela conta dessa forma. Você, opa, tem algo, estão passando algo, então eu me alimento desse alimento. Então quando eu vou interagir com as pessoas, é isso que eu quero transmitir. É sobre isso que eu converso. Então não tenho conversas, né, porque às vezes você está na Matrix, não tem como evitar as pessoas na Matrix. Então aí você tem que também, né, interagindo, dá para ficar ali, né, muro, poste, né, mas tentar então mais identificar, opa, aquilo é aquilo, eu estou interagindo, tudo bem, mas eu não deixo, assim como eu não deixo aquele filme, aquele momento de tensão me contaminar, né, me deixar tenso, eu não vou ficar tenso, né, eu posso até emitir opinião, só que eu vou me observar fazendo isso, né, e será que é realmente a minha opinião? É o quanto que eu estou preocupado com isso. É o quanto aquilo está me afetando, né? Então é importante poder identificar isso. Então mesmo que a gente não veja com clareza que esse pensamento é meu, esse pensamento é seu, a gente começa a identificar. Então se eu me coloco num tal tipo de vibração que canaliza tal tipo de pensamento, então eu vou ser mais simpático com aquele tipo de pensamento, então posso classificar como meu, assim como eu classifico esse corpo como meu, né? Como sendo eu, este corpo físico. E quando vir algo diferente, será mais fácil identificável, né? Então, com isso, com o tempo, eu vou aprender, opa, pensamento de fora, tal, e vai ser fácil, mas a gente começa aí no processo evolutivo a perceber a telepatia, né? Porque eu já percebo que o pensamento está de fora. Agora, opa, que tipo de pensamento? Aí eu vou começar a distinguir melhor, né? Bom, acho que então é isso, né, esse vídeo aqui. É sobre o controle, até esqueci o tema, é o controle dos pensamentos, né? Você aprender a monitorar os pensamentos, aprender a não deixar, né, que o que vem de fora, né, te mexa com você, seja bom ou seja ruim, né, esteja sempre no centro. Então, antes de deixar as coisas boas, né, te influenciar, né, aprenda a identificar, porque aí eu vou poder escolher. Opa, sentimento bom, venha. Às vezes é um cavalo de Troia, né? Tem muitos cavalos de Troia. Então eu estou atento, porque eu não tenho só o pensamento de, opa, coisa boa, eu tenho o sentimento. Então eu tenho a sensibilidade de ver o que está dentro daquilo, de ver todo o pacote, né? Então eu falo, opa, não, eu já estou bem, eu estou um dia ensolarado, não preciso, né? Eu posso até retribuir, né? Você está no sol, então emana o sol também para aquilo lá, não com o desejo de querer mudar aquilo. Deixa de ser seja de forma natural, seja quem você é, né? A melhor forma de mudar o mundo é mudando a si mesmo
sendo você mesmo. Né? A gente tem uma carência muito grande nesse mundo das pessoas serem realmente elas. Né? Porque a Matrix, ela transformou o humano em uma coisa que não é humana, né? E isso fica arraigado na gente. É difícil tirar. Então a gente vive tentando ser outra coisa, né? Seja pela roupa que veste. Então boto uma roupa, eu acho que eu estou mais bonito, né? Como o uso de maquiagem, que eu acho uma coisa totalmente falsa, que a pessoa ela muda a aparência, então ela se transforma em outra coisa, então já não é mais natural. A pessoa já própria se esconde na Matrix, né? Então a maquiagem assim não que eu veja como uma coisa negativa, mas hoje é como se fosse parte de uniforme. Assim como botam um uniforme para poder exercer uma função, hoje as pessoas colocam maquiagem para exercer uma função. Então, mas tenha claramente que não é porque você está colocando aquilo que está ficando mais bonita. Não é porque eu estou me arrumando que eu estou ficando mais bonito. Isso é ilusão. É a mais pura ilusão. Né? É um negar de quem você é. Né? As pessoas querem acender uma quinta dimensão. A quinta dimensão não tem máscaras. E a maquiagem aqui representa isso, máscara. E a pessoa ela se esconde. Então, como não tem como eu saber quem uma pessoa é se ela está usando uma máscara. Eu não vejo a pessoa, eu vejo a máscara. A máscara é bonita, legal, mas máscaras, tem um monte de máscaras por aí. O legal é você poder olhar a pessoa na sua natureza, quem ela é. Né? Isso soa até, né, anti não sei o que, né? As pessoas podem colocar um monte de títulos, porque estamos na Matrix. Mas em um mundo, então é aquela coisa que eu falei, não, como que funciona em outro mundo? Em um mundo assim, assim, assado, não há, as pessoas não passam tinta na cara. As pessoas, elas são o que são. E assim manifestam a sua beleza, seja quem é. E não são julgadas por isso. Né? E o que são, reflete as suas emoções, o seu estado emocional e o seu mental. Né? E com o tempo, o que você é, plasma fisicamente o que você é. Aqui a gente aprendeu a gostar de tinta, né, dessas coisas, que não é bonito, é colorido. Somos crianças, né? Aqui na Terra são adultos infantilizados, são crianças que cresceram, viraram adultos, mas não viraram adultos, né? Não amadureceram, apenas cresceram, porque a gente precisa crescer mentalmente, não cresce, né? Apenas recebe a responsabilidade de adultos, mas são crianças crescidas. Né, tanto que tudo que é coloridinho, né, a comida tem que ser coloridinha, então as pessoas se pintam. Né? É difícil quem está na Matrix perceber isso. Mas mesmo que eu precise colocar um uniforme e tal, porque eu preciso me camuflar, eu preciso me misturar. Tenha consciência que você está fazendo isso como quem faz como um profissional. O que eu preciso fazer, então eu faço. Né? Não precisa repudiar tal, mas saiba quem você é. Se ame sem máscara. Né? Possa se olhar nos olhos sem máscara. Embora quando eu falo isso, eu penso no seguinte: hoje muitas pessoas, se tiver a oportunidade de enganar a outra, elas enganam. Principalmente os comerciantes. Né? Não vou nem entrar em detalhes, mas assim, os comerciantes, se eles puderem, opa, aquele lá tem cara que tem mais dinheiro, então eu já sobe o preço. Pô, conserta isso aqui pra mim. Às vezes é só um fuzil, não, vai ter que trocar a fonte. Essas pessoas usam máscaras. Né? Isso é a parte que me entristece, que não tem nem o que falar. Né? Isso é uma raça perdida. Então essa raça ela não acende para uma outra dimensão porque ela tem muito a esconder. Né? Então, eu não estou nu. Eu não sou como uma criança, espontânea, né, natural. Então eu tenho muito a esconder. Então eu não quero que venha um mundo onde não há véus. Onde as pessoas me vejam nua como eu realmente sou. Porque eu carrego essas trevas, eu carrego essas mentiras, essas falsidades. Né? Então se a pessoa ainda faz isso, tem que começar a ver. Não adianta falar assim, para. Não, começa a ver o que está fazendo. Perceba o que está fazendo. Será que isso é uma coisa minha? Ou será que foi algo que me programaram? Algo do meio? Ao qual, como qualquer tipo de vício, eu ainda não consegui me desvencilhar. Porque tem muitos vícios que eu tenho que eu não consegui me desvencilhar. Né? Vício em comida doce, por exemplo. Eu como doces. É um vício como uma droga qualquer. Como se eu fumasse, por exemplo, cigarro, bebesse álcool, fumasse drogas, né, ilícitas. Mas a minha droga é açúcar. É uma droga. Minha droga é trigo. A minha droga é alimentos industrializados. A minha droga é mentir. É tentar enganar o outro.
Então aí a pessoa tem a avareza, né? Então uma coisa começa a complicar quando entra nesse quesito, né? Então aprenda a identificar. Primeiro você identifica, depois você se esforça para mudar, porque pode ser, certamente é algo do meio, né? Porque se você consegue identificar isso, quem identifica é sempre quem está acima, é você cósmico. Olha, opa, há esse problema, né? Então começa a fazer o que? Então você está doente, você está cedendo a tal doença, a doença da falsidade, né? Ou seja, a doença da falsidade vem da mente, vem no emocional. Então eu estou cedendo a essa doença por quê? Porque meu corpo está enfraquecido, meu sistema imunológico está enfraquecido. Então eu vou mudar o tipo de alimentação. Não vou ouvir música tal, não vou ouvir o noticiário tal, não vou ocupar meu mental com política, né? Por mais que esteja em todo lugar, porque quem está morrendo grita, não quer desaparecer. Esse sistema está usando todas as ferramentas que tem para, né, não desaparecer. Então está em todo lugar. Então a gente tem que ter aquela sensibilidade de falar, não precisa fazer parte da minha realidade. Ah, mas se eu não fizer isso, se eu não comer aquilo, eu vou comer o quê, né? As pessoas, se eu não comer isso, eu vou comer o quê? E aí, se eu não for assistir isso, se eu não for falar sobre isso, eu vou falar sobre o quê? Que não fale sobre nada. Mas vai vir as outras informações. Porque você, quando você tira aquele tipo de alimento, você abre um espaço para quem você é de verdade ocupar aquele espaço. Então, a princípio, você vai sentir um bem-estar até aprender a digerir aquela informação que está chegando. Então é isso, né? Sobre esse vídeo, sobre esse controle dos pensamentos, sobre a ideia desse vídeo, acho que principal é focar nos pensamentos, né? Saber o que está vindo de fora, saber o que é moda, né? Falando sobre o que você tem que fazer, o que você tem que investir, né? O meio fala, o meio dita as modas, né? E te bombardeia com aquilo. Então eu sei, opa, eu não preciso ser mais igual a todo mundo, a esse meio. Então a gente vai aprender a identificar. E esse tipo de doença, assim como a doença, um câncer no corpo físico se manifesta e vai tomando conta, assim como esse câncer emocional, que é a depressão, você tem o câncer mental, que é você achar que você tem você pensa que você tem, ele domina a mente, então ele faz você pensar, ele te faz a doença, né? Então eu penso que eu tenho que ser assim para me dar bem, eu penso que eu tenho que mentir. Nosso mundo é de mentira, isso que é problema, né? A gente começa a nos cumprimentar, oi, tudo bem? Sim, tudo bem, né? As formalidades já se mente. Então eu aprendo a identificar isso. Opa, eu estou agindo dessa forma porque é apenas formalidade, da forma que as coisas são aqui. Por exemplo, tipo se você for lá no país árabe, que as pessoas usam aquela coisa na cabeça, né? Que eu nem lembro o nome, né? O turbante, ou o véu, né? Você vai usar o véu também, porque você precisa se misturar. Eu não quero agredir aquele meio. E eu posso fazer aquilo sem ser aquilo. Então assim eu me misturo. E de uma forma sutil, eu posso passar a minha mensagem naquele meio. Então primeiro eu me camuflo para identificar aquele meio. Eu estou mentindo, estou negando que eu sou. Não, estou agindo de acordo com as regras do sistema. Que aqui eu tenho que agir dessa forma. Mas eu não me contamino. Eu preciso saber essa diferença. Porque o que as pessoas fazem aqui? Elas colocam esse véu, colocam esse turbante e acham que são isso. Então você acha que é isso aí que você é hoje. Então hoje eu minto para as pessoas. Então eu acho que sou eu que estou mentindo, porque eu me identifiquei. Quando você começa a mudar o seu tipo de alimentação, você vai passar a identificar aqueles comportamentos repetitivos. Aquelas coisas que você fazia que, opa, por que estou fazendo isso? Né? Então assim começa a identificar a doença, o que estava de errado. E abrir espaço para uma outra coisa, quem você é de verdade. Né? Embora eu acho que a grande maioria das pessoas que enganam outras pessoas, né, que, por exemplo, do comércio, que, né, arruma isso aqui, né, a pessoa pede para você trocar o negócio inteiro, né, e é muito comum, que enrolam, né, que enganam. Eu penso que essas pessoas, aquelas que estão aqui pela primeira vez e tem um longo caminho ainda, né, para quem está nesse tipo de informação já está tá muito além. Então, se ainda se manifesta algo desse tipo, não é difícil corrigir, né? Então é isso, né? Aprenda a identificar o que não é harmônico, o que não é normal, o que não é real. Então mesmo que nós façamos parte de algumas coisinhas, opa, eu tenho que me misturar, normal, né? Mas quanto mais eu puder estar fora disso,
né? Quando estou comigo mesmo, seja quem você é, o mais natural possível. E quando você encontrar uma pessoa que também faz isso, né? Ali já é uma 5D, já é uma 7ª D, já é uma 9ª D. Então se pode começar a criar esse mundo, né? Já se pode viver de acordo com as regras, digamos, de um novo mundo, com a energia de um novo mundo, né? E pode ter sensações, sentir energia, sentir presenças que já não faz mais parte desse mundo. Mas temos que começar, tem que fazer esse esforço, né? Porque, digamos, não sou daqui, né? Tem que ter isso em mente, essa percepção. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, perguntas podem mandar aí por e-mail ou aí nos comentários, né? Então vou ler, assim com o tempo, respondo tudo direitinho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.